Hoje vou apresentar a evolução dos sistemas digitais da FINEP e um comentário sobre a força de trabalho e tamanho de sistemas. Esta é a linha do tempo dos sistemas e dos aplicativos introduzidos pela gestão da FINEP ao longo de 30 anos. Quando cheguei à FINEP em 2003, eu operava em dois sistemas, o chamado Intranet e o chamado SCI. Por criatividade ou por pressões externas, foram introduzidos na operação da FINEP aplicativos fazendo com que o gestor hoje tenha que entrar em pelo menos 5 sistemas. São eles o ERP, o Documenta, o Assina e o Siga. E para a operação nós temos que, no não reembolsável, ainda operar na Intranet e no Sysgon. Em 2010, nós tivemos uma iniciativa dos gestores de contratar fora uma empresa para fazer o sistema da FINEP, que foi um dos maiores fracassos que eu já vi. Trata-se do FINEP 30 dias, que foi feito, mas ele desconhecia os processos e as regras da FINEP. Esse sistema foi descontinuado. Houve, então, um desafio à informática de criar o FINEP Crédito, que tem uma história interessante que eu vou descrever no próximo slide. Nos sistemas criados inicialmente, havia pouca incorporação de regras de negócio dentro do sistema. No SCI, por exemplo, que é um sistema escrito na época que nós rodávamos o DOS, escrito numa linguagem de hipertexto chamado MUMPS, ele tinha ícones e funções, mas ele não fazia, não tinha muito pouca regra de negócio incorporado dentro dele. Em 2001, com o aparecimento do HTML, num sistema rodando o Windows e tendo uma rede robusta, apareceu o sistema integrado que mais perdura na FINEP, que se chama a Intranet. Ele introduziu o conceito de workflow e teve uma ferramenta muito importante chamada Portal do Cliente. Por pressão do financeiro, foi contratado um ERP da Oracle, que até hoje não foi completamente configurado ou integrado aos sistemas da FINEP. Ele surgiu em 2008, num sistema que rodava o Windows XP e era um sistema configurável externo. Para organizar os documentos e decisões da diretoria da FINEP, foi comprado o sistema Documenta, rodava em Windows 7, é um sistema escrito em Java, no entanto, é uma ferramenta não integrada com sistemas. Na onda da assinatura digital, a FINEP cria um subproduto, Assina FINEP, que rodava em Windows 7 e até hoje roda em Windows 11, com uma limitação bastante grande na sua estrutura, porque depende de
carga e recarga de arquivos e demora mais ou menos 2 minutos, no mínimo, para você conseguir fazer uma assinatura dentro do sistema. Em 2021, a FINEP ingressa na cultura paperless e cria e contrata um sistema chamado SIGA, escrito também em Java, mas totalmente independente dos outros sistemas da FINEP. O SIGA, com regras próprias, não teve boa aceitação por todos os funcionários da FINEP e até hoje há funcionários que não usam o SIGA. Em 2010, a diretoria decide contratar um sistema completamente externo por uma firma competente que gerou o chamado FINEP 30 dias, um sistema para o crédito que teve que ser descontinuado porque ele não incorporava nenhuma das regras de negócio usadas na FINEP e os processos da FINEP não foram respeitados. Ao descontinuar o FINEP 30 dias, gerou-se um vácuo que impôs um desafio à equipe de desenvolvimento da informática para o desenvolvimento de um sistema de crédito que fosse baseado nas regras de negócio e nos processos vigentes na FINEP. Com esse desafio, a informática se reestruturou e resolveu desenvolver um sistema próprio de transcrição de processos em código Java que usava como base o Business Processing Modeling System. Dessa forma, os processos da FINEP foram transcritos em código Java e criaram um sistema bastante estável e de sucesso para operações reembolsáveis. Em 2021, surge um sistema integrado que integra desde a configuração do edital, do formulário de apresentação de propostas e o processamento interno da FINEP até o encerramento do projeto, denominado SysGOM. O SysGOM tem a mesma interface gráfica que tem o FINEP Crédito. Ele é, na verdade, o sistema criado com o BPMS, no qual foram introduzidas todas as regras de negócio e hoje o SysGOM é mais do que 2 vezes em processamento o que é o FINEP Crédito. A dificuldade de integrar a parte financeira, tanto no crédito quanto no SysGOM, fez aparecer um outro sistema que se chama Core Banking e que deverá ser integrado tanto com FINEP Crédito quanto com o SysGOM. Quando usávamos a intranet, tínhamos um formulário de apresentação de proposta que era feito fora do sistema, enviado para os nossos clientes, e eles preenchiam o formulário em suas máquinas, facilitando a entrada dos dados na FINEP. Nós tivemos vários formulários de apresentação de proposta e eu participei em 2004 da elaboração do FAP Delphis, que
perdurou até há pouco tempo, mas sem manutenção, ele foi substituído pelo FAPS Forms, que hoje ainda roda nas encomendas e nas chamadas fora do sistema. No desenvolvimento do Sysgon, tanto a parte de configuração da chamada quanto a parte do formulário de apresentação de propostas passaram a integrar o sistema de processamento de operações não reembolsáveis. Desde o FINEP Crédito, criou-se a necessidade de termos um banco de clientes e instituições único que pudesse facilitar não só o recebimento de proposta, como a sua contratação dentro da FINEP. Neste e nos próximos slides, eu vou descrever os componentes da plataforma Sysgon Crédito e enunciar a operação de cada um dos módulos. Como vemos, o FINEP Crédito Sysgon tem um cadastro unificado, um gerador de formulário, tem incorporado dentro do sistema a assinatura digital e o sistema de Business Process Modeling System, que foi construído dentro da FINEP para fazer a transformação dos nossos processos em código. Além disso, tem o Autentica FINEP, tem a interface do usuário externo, além de um banco de dados relacional e um banco de dados SQL. O cadastro unificado é um sistema dentro do Sysgon que permite acessar um banco de dados que está em outro servidor de pessoas físicas e jurídicas que têm operações com a FINEP. Ele elimina a duplicidade de cadastro, cria uma visão integrada dos clientes e dos instrumentos das empresas e viabiliza a visão geral de uma empresa independente de seu instrumento. O módulo de gerador de formulários permite a rápida criação e manutenção dos formulários de apresentação de propostas e ele pode ser configurado e customizado para os instrumentos da FINEP. Ele pode disponibilizar componentes específicos dependendo das demandas das chamadas da FINEP. O módulo de assinatura digital foi incorporado ao sistema Crédito Sysgon e possibilita a assinatura digital dos documentos. Ele pode ser integrado aos processos executados na plataforma Crédito Sysgon e permite a validação de consistência e segurança do sistema. Quando foi lançado o desafio à informática de criar o FINEP Crédito, ela resolveu desenvolver um sistema próprio da FINEP que pudesse traduzir os processos de negócio em código, facilitando assim a estruturação e a construção de diferentes sistemas. A informática gastou a metade do tempo dos 6 meses dados pela diretoria para desenvolver o Business Process Modeling System próprio e os 3 meses adicionais para escrever o FINEP Crédito. O Business Process Modeling System desenha a versão executável dos processos de negócio, controla a execução dos processos,
fornece rastreabilidade aos processos e é customizado para as necessidades próprias de cada área da FINEP. O módulo Autentica FINEP é responsável pela autenticação única dos usuários do sistema da FINEP e permite a navegação integrada entre os sistemas com apenas uma senha de acesso. Os funcionários da FINEP utilizam a mesma senha na rede. Para que os usuários externos possam preencher os formulários de apresentação de proposta, criou-se a necessidade de um módulo usuário externo que faz a gestão de credenciais e tem um processo de recuperação de senha e tem a lógica do primeiro acesso. Ele serve para a padronização do relacionamento da FINEP com os clientes externos. O sistema tem dois sistemas de bancos de dados, um relacional e outro SQL, que são integrados dentro da plataforma Crédito Sysgon. Nele é feito um armazenamento integrado das informações históricas de captação, análise, execução dos projetos, pareceres de encerramento e etc. Esse slide modificado da versão que recebi do planejamento apresenta o macroprocesso não reembolsável do Sysgon Infraestrutura. Ele apresenta as atividades alinhadas com as 5 etapas. A primeira de elaboração de edital, de recebimento, análise e ranqueamento de propostas, de contratação, de liberação e acompanhamento e, finalmente, de encerramento do projeto. As regras de negócio e os processos geraram códigos tanto das etapas de elaboração de edital, recebimento, contratação e liberação e acompanhamento. Elas estão apresentadas em cores diferentes para dar uma noção do que está em produção, verde escuro, do que está em homologação, vermelho claro, do que está na fase de especificação em azul violeta e o que está na fase de discussão, que é o azul claro, a última barra aqui de baixo. Temos algumas funções que perduram por diferentes etapas do processo. Cadastrar a pessoa física, cadastrar a pessoa jurídica e solicitar vínculo de pessoa física com pessoa jurídica é uma etapa que vai até a contratação. Atualizar cadastro e solicitar informações complementares são funções que perduram durante a vida do projeto. O processo em discussão, apresentado aqui embaixo, em um azul um pouco mais claro, é o de gerar dados para a avaliação de resultados e impactos. Vou agora mostrar com maior detalhe os blocos ou os módulos da elaboração do edital, do recebimento, análise e ranqueamento de proposta e os da contratação. Os módulos em produção estão apresentados em verde escuro, enquanto que anular contratação é um módulo que está ainda em homologação. O primeiro módulo do Sysgon, o de cadastrar documento de referência, é feito pela presidência. Ele inicia e cria a semente que virará uma chamada pública.
O segundo módulo de configurar a demanda é feito pela parte operacional com base nas regras de negócio impostas pelo edital. Passa-se então à fase de recebimento, análise e ranqueamento de proposta, que tem módulos de receber propostas com subprojeto, selecionar consultores, realizar habilitação, realizar análise de método, analisar recursos de habilitação e analisar recursos da avaliação de mérito. Concomitante com esses módulos, existem módulos de deliberar e divulgar os resultados da demanda, de receber recursos e de analisar o plano de trabalho. Terminada a análise do plano de trabalho, com a análise conclusiva, o sistema habilita ao jurídico iniciar a contratação do projeto. Neste diapositivo, vemos a fase de contratação e de liberação e acompanhamento. Nessa etapa, grande parte do SISGOM já está escrito, mas poucos módulos estão completamente homologados. Assim, na fase de contratação, a fase de anular contratação não está homologada e toda a parte de liberação ainda está passando por uma etapa de análise por parte do operacional. A parte de realizar liberação de parcelas e cancelar SLs tem sido usada e está quase homologada. Mas existem vários módulos que ainda carecem de homologação. Esta homologação está sendo feita à medida que nós processamos as chamadas que já estão no SISGOM. Assim, enviar FRP, analisar FRP, solicitar prazo adicional, regularizar a prestação de contas, acompanhar o projeto, realizar visitas, alterar plano de trabalho, alterar equipe, alterar ordenador de despesas, cancelar saldo de parcela, realizar devolução de saldo, realizar registro no CIAF e retificar decisões da diretoria ainda não estão homologadas. Todos os processos de encerramento já estão modelados. No entanto, nós ainda temos que fazer o desenvolvimento do sistema para extinguir o instrumento contratual, parcelar débitos, elaborar e encaminhar resposta à tomada de contas especiais, validar proposta de tomada de contas especiais, instaurar proposta de tomada de contas especiais e reabrir prestação de contas. Ainda não temos módulos, nem a sua modelagem para re-ratificação de editais, para arquivamento de propostas e para avaliação de resultados. Neste slide eu apresento o que se espera de desenvolvimento de sistemas SISGOM. O SISGOM Infraestrutura está em produção, ainda que sem os módulos de encerramento de projetos. Houve uma decisão de iniciar um desenvolvimento em paralelo do sistema SISGOM Subvenção, que fez com que se dividisse a força de trabalho da informática. Como nós vamos ver no final da apresentação, o problema é de força de trabalho. Nós ainda temos o SISGOM Pesquisa em programação, o SISGOM Cooperativo em concepção e o SISGOM Ambiente de Inovação
em concepção. Na minha visão, nós teríamos que ter ainda um Sysgon encomendas e um Sysgon fluxo contínuo que não estão previstos. A estrutura das telas do FINEP Crédito e do Sysgon é exatamente a mesma. Ela tem na sua parte posterior os comandos e a caixa de trabalho. Na sua parte lateral esquerda, a área de pesquisa, na área direita, a área de dados e abaixo a área de funções de exportar PDF, validar, salvar ou enviar. Quando uma pessoa loga no Sysgon, ele é direcionado para a sua caixa de trabalho. Essa caixa de trabalho contém as atividades sequenciais que ele deve executar, tanto na fase de apresentação de propostas, como pelos analistas da FINEP na análise de propostas. A caixa de trabalho aparece na faixa superior, aqui apontado pela seta laranja grande, e um símbolo, um ícone de caixa de trabalho que aparece abaixo da seta. A barra superior permite a volta ao início, aos subsistemas FINEP, ao cadastro de pessoa jurídica, aos projetos, às configurações e a ajuda além da opção de sair. No caso de universidades federais, o apoio tem que ser feito via fundação da universidade. Nesse caso, o reitor se cadastra e cadastra a universidade. Depois, o reitor indica o coordenador do projeto e indica a fundação de apoio. O coordenador indica os coordenadores de subprojeto e os coordenadores de subprojeto preenchem a proposta. O coordenador consolida a proposta, o reitor aprova a proposta, a fundação de apoio aprova a proposta e a fundação de apoio encaminha a proposta para a FINEP. Este é o macrofluxo do envio da proposta. O reitor e a instituição devem estar previamente cadastrados e moderados para iniciar a elaboração da proposta. O fluxo inicia-se com o reitor definindo o título do projeto e designando o coordenador geral da proposta. Em seguida, o coordenador geral preenche os dados gerais da proposta e define os subprojetos. O coordenador define os responsáveis pelos subprojetos que vão preencher o subprojeto. Em seguida, o coordenador consolida e assina a proposta. O reitor avalia e assina a proposta e a proposta é enviada. Só como exemplo, apresento um formulário com tabelas relacionadas. Por fim, eu gostaria de apresentar à diretoria os dados do número de funcionários da informática, do número de desenvolvedores na informática e a dimensão dos sistemas FINEP Crédito e Sysgon Infraestrutura. A informática tem 35 funcionários e 10 desenvolvedores. A FINEP Crédito, o FINEP Crédito, que é um sistema integrado de 120 telas, tem 24 processos de negócios implementados dentro dele, enquanto que o Sysgon hoje, ainda incompleto,
está com 250 telas e 115 processos de negócio implementados. Muito obrigado.